comércio internacional e petrodólar. Então, a produção mundial de todos os líquidos, né, classificados como petróleo, atinge 90 milhões de barris dia, dos quais 65 milhões de barris dia são do petróleo convencional, barato de se produzir. O comércio internacional de petróleo atinge cerca de 40% desses 90 milhões, são comercializados no mercado mundial. O restante é consumido internamente. Os dois maiores exportadores são a Arábia Saudita e a Rússia. Do lado dos importadores destacam-se os Estados Unidos, a China, o Japão, além da Índia, Coreia do Sul e Alemanha. O dólar é utilizado na cotação do petróleo e do gás natural no comércio internacional. Já começam a surgir algumas iniciativas de comercializar petróleo e gás sem utilizar o dólar, mas o dólar ainda tem hegemonia. Em 71, os Estados Unidos negociaram com a Arábia Saudita, acho que foi até 73, segundo essa fonte, 71. Deve ter começado a negociação, né, com a Arábia Saudita, objetivando um acordo segundo o qual, em troca de armas e proteção diplomática e proteção militar, a Arábia Saudita passaria a realizar todas as transações de petróleo em dólar. Então, 100% do petróleo exportado pela Arábia Saudita seria em dólar. Em troca dessa garantia, receberiam armas, treinamento militar, proteção diplomática e militar, proteção contra os vizinhos e contra a própria população. Outros países da OPEP aderiram a acordos semelhantes, logo depois desse, garantindo a procura global e acentuada por dólares norte-americanos. Então, em julho de 44, você teve a conferência de Bretton Woods. Nesse período, os Estados Unidos era a maior potência mundial, saindo da guerra, Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque tinha o seu território íntegro, toda a sua capacidade produtiva íntegra, e, além disso, era uma potência militar, demonstrada pelas duas bombas que jogaram sobre o Japão. E era o maior credor do mundo, fruto, inclusive, do esforço de guerra dos países europeus, e possuíam as maiores reservas de ouro. Então, nesse momento, se estabeleceu regras do comércio do sistema financeiro internacional nessa reunião. Foi criado o FMI, o Banco Mundial, e o dólar, lastreado em ouro, foi assumido como um padrão de comércio e de reserva internacional e foi estabelecida essa correlação, essa cotação, a cada 35 dólares havia uma onça de ouro em reserva nos Estados Unidos para garantir esse papel pintado. Então, todos os outros países poderiam acessar, converter diretamente suas moedas em dólar, segundo a cotação, ou vender produtos em dólar, acessar o dólar, e para cada dólar haveria garantia de uma quantidade de ouro pelo governo americano. Já em 1971, os Estados Unidos unilateralmente declara o fim desse sistema monetário internacional, porque já não havia ouro em quantidades proporcionais à quantidade de dólares que circulavam e eram reservados nas reservas internacionais. Em 73, houve o acordo dos Estados Unidos com a Arábia Saudita e nasce o sistema do petrodólar, uma nova forma de lastrear o dólar e uma forma que se mostrou extremamente eficiente. Então, proteção militar diplomática, armas e treinamento militar, talvez também tortura, em troca da exclusividade do dólar no comércio de petróleo. Então, essa moeda, então, que antes era lastreada em ouro do maior país credor do mundo, que era os Estados Unidos, essa moeda se transformou numa moeda lastreada em petróleo alheio do país que passou a ser o maior devedor do mundo. Então, dessa nova forma, enquanto existia a hegemonia do dólar no comércio do petróleo, todos os outros países vão precisar, os países importadores, vão precisar acessar dólares para conseguir trocar por petróleo. Podem acessar dólar por exportação para os Estados Unidos ou numa conversão de suas moedas. Então, aqui como é que funciona o sistema do petrodólar? Fed é o Banco Central Privado Americano. É um cartel de bancos privados, que é o Banco Central Privado. Aqui é o governo dos Estados Unidos. Então, o Fed tem a responsabilidade de emitir moeda dólar, sem lastro. Quando o governo dos Estados Unidos precisa de moeda, ele recorre ao Fed. Então, o Fed imprime as moedas e entrega para os Estados Unidos. Em troca, os Estados Unidos dão para o Fed o quê? Título da dívida americana
com juros determinado pelo próprio Fed. Então, aqui se acessa ao dólar. Por exemplo, a Arábia Saudita e agora recentemente todos os países que comercializam petróleo exportado em dólar. Então, nesse caso, fornece dólares, armamento, treinamento, etc., etc., para a Arábia Saudita em troca de petróleo. Aqui estou mostrando só a relação dos Estados Unidos com os produtores, mas depois a gente pode pensar na relação de todos os países. A Arábia Saudita, então, com os dólares, com a renda petroleira, destina seus dólares para os bancos dos Estados Unidos da Europa, o mercado. Boa parte desses dólares excedentes vão financiar a dívida americana com esses mesmos títulos, e outros também vão para outros destinos, mas todos ativos denominados em dólar. Os bancos da Europa e dos Estados Unidos, por sua vez, recebem esses dólares e trocam por mais títulos, junto com o Banco Central Privado dos Estados Unidos, de forma a funcionar esse reciclo, onde os Estados Unidos e o Fed, principalmente o Fed, conseguem garantir esse fluxo e esse lastro do dólar em relação ao petróleo. Esse aqui são os Estados Unidos, mas todos os países do mundo, enquanto existir o sistema, eles precisam ter acesso ao dólar, ou seja, o dólar é uma mercadoria procurada pelo mundo inteiro para poder fazer frente ao pagamento do seu petróleo importado. Então, quais são os dois produtos que os Estados Unidos mais exportam? Dois produtos principais, produtos que os Estados Unidos exportam, são essa mercadoria especial, que é o dólar, e as armas. São os dois maiores produtos de exportação dos Estados Unidos. O dólar é muito interessante produzir e exportar porque ele tem um custo muito baixo. Bastaria você imprimir e pintar de verde, ou então usar bits e bytes no computador. Nesse caso, não precisa nem gastar tinta. Muito interessante esse sistema. Então, essa daqui é a produção, a exportação mundial de petróleo, segundo duas fontes. Então, o que é interessante ver? Então, a gente espera que, voltando aqui, essa quantidade de dólares, esse sistema, quanto mais dólares estão em circulação, maior o número de títulos da dívida que também estão em circulação, maior o crescimento da dívida dos Estados Unidos. O que é interessante é que essa circulação é proporcional à quantidade de petróleo que se comercializa. Desde 2005 até hoje, essa quantidade excedente de petróleo que se comercializa passou a ter um comportamento bem diferente do que vinha tendo no passado. Então, todo esse passado aqui, cada vez mais petróleo sendo comercializado em dólares, significa cada vez mais dólares em circulação, significa cada vez mais dívida dos Estados Unidos e mais sistema petrodólar funcionando. Quando começa aqui, começa a acontecer é que você não tem um crescimento sustentado da procura por dólares e por títulos. Então, nessa hora, uma das coisas que acontece é o Fed começar a acumular títulos da dívida americana que não consegue fazer recircular através do mercado. Então, o Fed forneceu, por exemplo, nessas 4 injeções monetárias para os Estados Unidos, trilhões de dólares, que correspondeu a trilhões de dívidas, mas esses trilhões de dívidas não necessariamente corresponderam à comercialização dos títulos no mercado. Então, o Fed está atolado de dívida de título americano, e esse atolamento, obviamente, tem limite, e uma das coisas que se pode esperar é o aumento dos juros, para conseguir aumentar a procura pelos títulos. E o aumento dos juros tem impacto na depressão da economia. E no caso do preço do petróleo, tem impacto na redução do preço do petróleo, que hoje já é baixo comparado com os custos de produção.